Bem-vindo ao curso de GeoGebra. Hoje nós iremos utilizar as ferramentas mover, ponto e reta para resolver o seguinte problema. Determine o ponto de interseção entre as retas R e S, sabendo-se que a reta R passa pelos pontos 1, 3 e -2, -3, e que a reta S passa pelos pontos 4, 3 e 7, 0. Antes de resolver o problema, vejamos como usar basicamente a janela gráfica. Nós podemos configurar a janela gráfica através do menu, clicando-se com o botão auxiliar do mouse. Podemos remover os eixos, podemos remover a malha, podemos alterar o zoom, a escala entre os eixos, e ainda alterá-la clicando neste menu, onde nós podemos alterar as graduações de cada um dos eixos, números, a distância, a unidade usada, o rótulo, o valor mínimo e máximo e também a proporção, também o estilo da linha. Podemos ainda alterar a cor, o mesmo para o eixo Y. Ainda podemos alterar a malha. Vejamos como alterar o estilo da malha. Podemos colocá-la em negrito, ou ainda escolher uma malha isométrica, as distâncias ou a cor. Para dar zoom na janela gráfica, podemos usar o botão de rolagem do mouse. Podemos também usar a ferramenta Deslocar eixos para movimentar o sistema de eixos conforme desejado. Basta clicar com o botão do mouse, segurar e arrastar. Podemos ainda usar a ferramenta de zoom para ampliar, ou ainda a ferramenta de reduzir. Temos aqui deixar na posição desejada. Vamos selecionar a ferramenta mover. Vamos agora começar a resolver o problema proposto. Vamos escolher a ferramenta novo ponto. Vamos primeiramente criar os pontos para a primeira reta. Vamos escolher a ferramenta reta definida por 2 pontos, clicar sobre os pontos e temos a reta criada. Veja que no campo algébrico temos a equação da reta criada. Vamos selecionar novamente a ferramenta de ponto e marcar os pontos da segunda reta. Vamos marcar a reta. Já marcamos as duas retas, onde podemos ver a interseção. Basta usar agora a ferramenta de interseção para determinar a interseção entre as retas. Vejamos como. Escolhi a ferramenta de interseção. Veja que nesta seção é possível ver como usar a ferramenta. Vamos clicar em cada um dos gráficos e automaticamente encontramos o ponto de interseção. Note que este valor coincide se fizéssemos essa questão de maneira analítica. Obviamente, se nós tivermos um ponto que tenha uma parte fracionária, aparecerá o seu valor de forma aproximada. Vamos retornar pressionando Ctrl Z ou clicando no botão desfazer. E vamos agora apenas selecionar o ponto de interseção, clicando próximo da interseção entre os dois objetos. A ferramenta também funcionará desta maneira. Uma vez construído a figura, podemos alterar as propriedades de cada um dos objetos, clicando com o botão direito sobre eles.
Nesta janela, nós temos o nome, a definição e algumas opções. Veja que quando eu clicar em Exibir Objeto, desmarcando, a reta correspondente irá desaparecer. Podemos também exibir ou não o rótulo do objeto. Podemos alterar o rótulo para ter o nome e o valor, ou ainda a legenda. Podemos trocar a cor do objeto. Podemos alterar o estilo do objeto, modificando a espessura da sua linha. Ou o estilo da linha. Podemos ainda alterar a apresentação da equação desse objeto. E algumas opções avançadas, tais como condições para exibir o objeto, ou alterar a cor do objeto de forma dinâmica. Podemos ainda escolher a camada do objeto para sobrepor objetos na janela gráfica. As mesmas opções estão disponíveis para os outros objetos. Podemos esconder o não objeto clicando nesta bola verde ao lado do nome do objeto. Poderíamos ainda acessar esses menus clicando com o botão direito na parte da janela algébrica. Com a ferramenta Mover, podemos agora alterar a construção de uma forma dinâmica, bastando para isso selecionarmos os pontos sobre as retas que nós criamos originalmente. Perceba que não podemos alterar as retas arrastando pelo ponto de interseção, pois este é um valor dependente das retas. Vamos agora renomear essas retas apenas para que elas tenham a mesma legenda do exercício proposto. Vamos agora fazer um outro exercício, usando a ferramenta segmento definido por dois pontos, reta perpendicular e reta paralela. Vamos criar um triângulo retângulo e um retângulo. Primeiro, vamos deixar a nossa janela gráfica limpa, sem os eixos e sem a malha, parecendo assim uma folha de papel em branco. Vamos definir dois pontos e sobre eles vamos definir a reta. Também é possível usar a ferramenta de reta definida por dois pontos sem precisar criar previamente os dois pontos. Bastando selecionar a ferramenta de reta definida por dois pontos e clicar nas posições desejadas na janela gráfica. Vamos agora selecionar a ferramenta de reta perpendicular, escolher um ponto sobre a reta e a própria reta que desejamos traçar uma nova reta perpendicular. Vamos criar um ponto sobre essa reta perpendicular criada e teremos os vértices do triângulo retângulo como desejado. Com a ferramenta Mover, vamos selecionar os objetos que nós desejamos, auxiliares, que são as retas que nós criamos, para ocultá-los, ficando assim apenas os vértices do triângulo retângulo. Basta agora escolher a ferramenta segmento definido por dois pontos para criar segmentos que representarão os lados do triângulo. Ao criar esses segmentos, eles estarão com seus rótulos. Nós podemos ocultar esses rótulos.
Com a ferramenta Mover, podemos alterar o triângulo conforme desejado. Vamos agora fazer o outro exercício, que é criar um triângulo retângulo. Novamente, vamos criar uma reta definida por 2 pontos. Traçar uma perpendicular a ela. Outra perpendicular. Vamos marcar um ponto sobre uma das retas perpendiculares criadas. Traçar uma reta paralela a este ponto recém-marcado e a reta original, tendo assim 4 retas. Escolheremos a ponto de interseção entre uma das retas perpendiculares e a reta paralela, e nós teremos assim os vértices do retângulo desejado. Vamos ocultar as retas criadas para ficar assim apenas os vértices do triângulo retângulo. Escolhendo a ferramenta segmento definido por 2 pontos, podemos então criar os lados do retângulo. Posteriormente, podemos ocultar os rótulos dos lados. Usando agora a ferramenta de mover, podemos alterar o retângulo de forma que nós desejarmos. Com isto, terminamos os exercícios propostos para esta aula. Procure pelos outros vídeos do curso.